E quem está conosco aqui no estúdio é a Milena Moreto, ela que é candidata a vice-prefeita pela Unidade Popular na chapa de Celso Dalberto, do PSOL. Obrigada pela presença, boa tarde. Milena, já começo lhe pedindo para que você se apresente. Quem é Milena Moreto? Boa tarde. Pode. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né? Acho que é muito importante nós, como vice também, termos esse espaço para trazer as nossas propostas e as nossas ideias, né? Então, eu sou a Milena Moreto, eu sou estudante aqui da Universidade de Passo Fundo, tenho 22 anos e pela primeira vez estou concorrendo a um cargo público, né? Juntamente com o Celso, do PSOL, a gente está aí formando uma chapa que de fato pense nos trabalhadores, na juventude e nas mulheres aqui na cidade, né? A gente sempre começo falando que a Milena Moreto, ela não representa apenas a Milena Moreto, né? Apenas essa jovem, essa mulher. Eu represento um partido, né? Que é a Unidade Popular, que pela primeira vez está disputando as eleições municipais, né? E que aí está tentando trazer uma nova perspectiva para a cidade de Passo Fundo. Milena, você disse que é a primeira vez que você concorre a um cargo eletivo, mas a tua atividade política, ela já é mais antiga, não é? Embora você tenha 22 anos, você é uma ativista na política. De que forma? Isso, exatamente. Eu estou há um tempo já trabalhando, inclusive, no movimento estudantil aqui da universidade, né? Já fui presidente do diretório acadêmico do IFCH, atualmente sou tesoureira também nesse diretório acadêmico, participei ativamente das lutas do ano passado, por exemplo, que a gente teve em relação contra os cortes na educação, então sempre participei ativamente do movimento estudantil e também do movimento feminista da cidade, né? Atualmente sou coordenadora estadual do movimento de mulheres Olga Benário, que é um movimento de reivindicação pela luta das mulheres, né? Aqui na cidade a gente já também esteve ativamente nas lutas, sempre puxando o 8 de março, também puxando outras lutas, como por exemplo o Ele Não, em 2018, quando a gente foi contra o atual presidente Jair Bolsonaro, né, nas eleições. A gente fez um grande ato, o maior ato de mulheres, inclusive, dos últimos anos aqui da cidade, e que a gente protagonizou essas lutas justamente pela reivindicação por mais espaços políticos das mulheres e espaços da juventude. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Unidade Popular, porque é o mais novo partido no Brasil. Como é que surgiu a Unidade Popular? Então, desde 2013, os nossos movimentos sociais, como eu estava falando, a gente tem atuação no movimento de mulheres, mas também a gente tem atuação no movimento de luta por moradia, movimento de trabalhadores. A gente não se sentia representado pelos atuais partidos políticos, né? Por conta disso, começamos então a conversar e a unir os nossos movimentos para legalizar um novo partido. Não é tão simples, né? Não é tão fácil legalizar atualmente um partido no país, né? A gente, então, começou com um trabalho de formiguinha, indo para trens, para metrôs, para ônibus, né? Para, de fato, dialogar e mostrar a necessidade de construir um novo partido. Coletamos em todo o país mais de 1.200.000 assinaturas, né? Através, então, dos nossos apoiadores e todos os integrantes dos movimentos sociais, né? Coletamos aqui na cidade mais de 6.000 assinaturas, que correspondem não só em Passo Fundo, mas também à região de Passo Fundo, né, que a gente sabe que é uma região que engloba muitas pessoas, e a gente começou a coletar para, de fato, pensar uma alternativa para o nosso país, né? Conseguimos ano passado, dezembro do ano passado, dia 10 de dezembro, a nossa legalização, e agora estamos aí, disputando a primeira vez as eleições municipais e trazendo uma alternativa, né? Participar do processo eleitoral, o objetivo, então, mais do que a participação, é a divulgação desse partido que é novo, é isso? Exatamente. Eu sempre digo que a Milena, ela não está representando a Milena, ela está representando um conjunto de ideias formado pela Unidade Popular, né? O nosso programa, ele é pensado coletivamente com todos os filiados e os não filiados também, né? Com as pessoas que, de fato, têm interesse pela luta popular, né? Que é o nosso principal objetivo. E a gente, de fato, quer apresentar esse partido e apresentar uma alternativa para as pessoas, né? Muitas pessoas estão cansadas da política, a gente sempre vê isso, né? As pessoas dizem, mas sempre são os mesmos nomes, sempre são os mesmos partidos, sempre as mesmas pessoas, e a gente, de fato, quer construir uma alternativa e apresentar um partido que, de fato, represente as ideias da classe trabalhadora, das mulheres, da juventude. Enfim, a gente está aí para, de fato, apresentar esse partido. E só tem dois diretórios no estado, um deles é Passo Fundo.
Isso, exatamente. Hoje a gente tem 2 diretórios aqui no Rio Grande do Sul, um em Porto Alegre, onde a gente lançou 5 candidatos à vereança lá na cidade, né? E aqui a gente não lançou candidatos a vereadores, mas estamos lançando a majoritária, né? A vice-prefeitura, justamente para apresentar também e conseguir posteriormente crescer o nosso partido em toda a região, em todo o estado, né? Bom, você já disse aqui que é uma ativista do movimento feminista, não é? E eu queria te perguntar por que é difícil mulher votar em mulher? E se o movimento feminista, de alguma forma, ele contribui aí para mudar essa consciência? Então, a gente não se sente muito representadas, né? Então, por conta disso, a gente vê essas eleições, inclusive, crescendo o número de candidatas aqui na cidade, né? Várias mulheres que protagonizaram diversas lutas feministas estão aí, candidatas a vereança, candidatas a vice-prefeita, enfim, para tentar apresentar também que as mulheres têm uma alternativa que seja de mulheres, né? A gente vê aí os homens dominando a política há muito tempo, né? Eles estão aí em cargos, sempre cargos públicos antes das mulheres, sempre são a prioridade para estarem nesses espaços ao invés das mulheres, né? E a gente precisa criar uma nova plataforma que, de fato, criar um novo sentimento, onde as mulheres se sintam representadas pelas mulheres, né? E acho que o movimento feminista tem feito muito isso aqui na cidade. Tem dialogado, apresentado uma alternativa, apresentado nomes que, de fato, não pensam apenas em mulheres, né? Não estejam ali só pelas cotas, que a gente sabe que hoje existem muitos partidos que colocam mulheres pelas cotas, mas que, de fato, pensem em políticas voltadas para as mulheres. Você tem expectativa positiva em relação ao resultado dessas eleições no que se refere à maior representatividade de candidatas sendo eleitas? Olha, não é fácil, porque a maioria dos partidos que tem dinheiro investem nos homens dos partidos, né? Mas acredito que sim, acredito que dessa vez a gente vai tirar esse estigma de Passo Fundo, que a gente só teve 6 candidatas vereadoras, né, eleitas, não tivemos nenhuma vice-prefeita, nenhuma prefeita, mas acho que dessa vez a gente vai conseguir levar uma mulher à vereança, né? E porque uma mulher que, de fato, pense também nas políticas voltadas para as mulheres. Não adianta a gente colocar qualquer nome, qualquer mulher que não vá pensar de fato, na pauta das mulheres, né? Então, acho que as expectativas são um pouco mais altas do que as anteriores, né? Antigamente, a gente via muito mais investimento nos homens, ainda existe hoje, não podemos esquecer, mas acredito que dessa vez existe também um apoio, principalmente dos partidos de esquerda, às mulheres. Milena, você está prestes a se formar, provavelmente vai seguir a carreira do magistério, vai ser uma professora. Qual é a tua avaliação dos efeitos da pandemia na educação? E eu queria já saber de ti se você concorda com a volta das aulas presenciais. É um ponto muito importante, né? A gente tem aí, a gente pensa muito na pandemia na questão de saúde, como ampliar os CAIs, os atendimentos referente à saúde, mas a gente também tem que pensar na educação, né? E acho que é um ponto muito importante. A nossa coligação, a gente já tirou uma ideia que é ser contrária a qualquer tipo de retorno presencial nesse momento. A gente acha que o Estado nem o município conseguiram organizar as escolas para tal, né? Então, a gente vê aí falta de equipamentos. Próprios profissionais da saúde, da educação, muitas vezes, eles já têm alguma certa idade, eles têm familiares, enfim, tem algumas complicações para o retorno. E a gente sabe, conversando com a comunidade, que a comunidade também não se sente segura de deixar as suas crianças, seus filhos, voltarem para a escola nesse momento, né? Então, em conversa com a comunidade, inclusive, a gente tirou a ideia de de defender o não retorno às aulas nesse momento, né? A gente sabe que não é fácil ter aulas online, a gente sabe que é um desgaste tanto dos profissionais de educação quanto dos estudantes, mas é um momento muito importante que o retorno às aulas vai, de fato, prejudicar não só a família, os familiares ou as profissionais de educação, mas também as famílias desses estudantes, né? Você entende que esse é um ano perdido para a educação? Não acredito ser perdido totalmente, né? Porque a gente teve, sim, um ensino, a gente teve aulas online, mas acho que vai ter que ser refeito muitas coisas, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter que pensar em, sim, como, de fato, melhorar essa educação que muitas vezes foi prejudicada esse ano devido ao EAD, né? Ao ensino remoto. A gente vai ter que pensar como os professores vão conseguir aumentar um pouco as aulas, ampliar, né, a questão metodológica, a questão didática. A gente sabe que não é fácil, o desgaste que os professores têm é muito grande, né? A gente vê aí há anos já não tendo salário, há anos tendo prejuízo, né, nessa educação, mas a gente sabe que ano que vem a gente vai ter que pensar todas essas questões emergenciais. Milena, tu tens alguns segundos para considerações finais agora. Então, gente, é muito importante esse espaço, né? A gente não tem muito espaço na televisão,
não temos muito dinheiro, mas estamos tentando apresentar uma alternativa para a cidade de Passo Fundo, né? A gente nossa coligação Pessoal e UP, a gente tem priorizado o debate com mulheres, o debate com a juventude e com os trabalhadores, porque a gente vê hoje a nossa cidade não pensando nesses setores. Muitas vezes, esquecendo que as mulheres, esquecendo, por exemplo, a questão de creche, a questão de saneamento, que são pautas importantíssimas para as mulheres, esquecendo o passe livre, esquecendo pontos importantíssimos para os estudantes, né, e para a juventude como um todo participar da cidade, e a gente precisa pensar nesses segmentos. E para isso a gente apresenta essa alternativa. Muito obrigada por sua participação aqui na UPF TV e Rádio PF.